peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. Hoje é domingo, dia de trazer para você aqui uma palavra, uma mensagem ao seu coração. E eu quero te convidar a ficar aqui comigo porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida também. Eu quero hoje iniciar um ciclo de mensagens direcionado a um tema que é muito importante e que nos últimos dias tem ardido muito no meu coração. Eu quero falar para você sobre o evangelismo. O evangelismo é algo que deve estar no coração de todo cristão. Afinal de contas, falar do evangelho é mais do que cumprir um mandamento de Deus, mas é cumprir pelo menos 2 mandamentos que o Senhor nos deixou. O primeiro, que é o de pregar e fazermos discípulos de Jesus em todas as nações. E o segundo, que também é uma incrível demonstração de amor pelo próximo, pois é desejar que assim como você foi alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, essa pessoa também possa vir a ser. Então hoje eu pretendo iniciar aqui uma sequência de mensagens trazendo uma reflexão sobre a nossa responsabilidade enquanto cristãos diante do mundo. Amém? Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo bíblico e a nossa mensagem, eu gostaria de pedir a você, que ainda não é um inscrito aqui no canal, que você dê uma pausa e que vá aqui fazer a tua inscrição. Faz agora para você não esquecer. Venha caminhar conosco, vamos somar, entre aqui nessa jornada. Aqui nós temos vídeos com estudos bíblicos, mensagens como esta que eu vou trazer para você, algumas outras reflexões mais curtas, mas não perca tempo, não deixe para depois, senão você vai esquecer. Então junte-se a nós. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição você vai encontrar também o endereço para seguir o Peregrino nessas mídias sociais. Temos aqui o Facebook, o Instagram, o Twitter, um canal no Telegram e também os podcasts. Então vai estar tudo aqui na descrição para você, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler aqui os versos 15 e 16. Vamos lá. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, que recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Deste modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer aqui uma oração. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós nos colocamos diante da tua presença. Eis aqui, Pai, a tua palavra. Fale conosco neste momento, Paizinho. Eu coloco-me como um instrumento nas suas mãos, Senhor. Me use e que da minha boca possa sair palavras guiadas e movidas pelo teu santo e bom Espírito. Amém. Querido, se você já teve um encontro real com Cristo Jesus e você já o aceitou como Senhor da sua vida e seu suficiente Salvador, você já sabe que agora você está ligado ao corpo místico de Cristo, certo? O apóstolo Paulo escreveu sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 17.
O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E por estar ligado então ao corpo de Cristo e unido a Ele no mesmo espírito, à medida que nós vamos aumentando o nosso nível de relacionamento com Ele, Ele vai nos mostrando mais sobre o seu caráter, nós vamos conhecendo mais sobre o coração de Cristo Jesus. E nós vamos entendendo que é necessário amar como Ele ama. E vamos aprendendo a identificar-se com as visões que Ele tem. E todo aquele, então, que vem a Cristo, ele é chamado a identificar-se com o caráter de Cristo Jesus e com a sua missão. E como está escrito em Romanos 8, 29, 2 de Coríntios 3, 18, 1 de João 3, 8 e Mateus 18, 11, nosso grande desafio é ser como Ele é e fazer aquilo que Ele fez, que é destruir as obras do diabo, buscando salvar o perdido. Amém? Bom, e nós temos então duas passagens bíblicas que eu gostaria de trazer para você, que marcam muito bem essa nossa entrada nessa peregrinação. E que você provavelmente, já como um discípulo de Jesus, já deve conhecê-las e ter isso daí, como diz na vida militar, na massa do sangue. A primeira, ela vai dizer respeito ao chamado que Cristo nos faz. E a segunda, a missão que Ele nos deu. A primeira diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Mateus 11, de 28 ao 30. E a da missão diz o respeito ao seguinte: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, do verso 18 ao 20. Amém? A respeito, então, desse texto de Mateus, eu quero aqui chamar a sua atenção ao mandamento, a uma ordem que Cristo nos deu. Não foi um convite ou também algo do tipo, se você tiver vontade, faça, ou se você sentir no seu coração, ou então se você entender que você tem o dom. Não. Foi uma ordem dada por Cristo Jesus a todos nós. Portanto, vão e façam. Que privilégio que Cristo nos deu. Além de nos dar a salvação, Ele também nos dá a responsabilidade de sermos canais da mensagem de redenção ao mundo. A nossa missão, meu amado, é levarmos a luz de Cristo Jesus que brilha em cada um de nós, a quem está na escuridão. Estamos todos nós alistados e servindo a um poderoso exército, que é o exército de Cristo Jesus. E a nossa missão é saquear o inferno e povoar o céu, cujas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Mateus 16, verso 18. Nós não precisamos pagar nada pela nossa salvação. Mas, no entanto, nós devemos
como bons soldados de Cristo Jesus, investirmos tempo e energia para desempenharmos muito bem essa missão. O mundo clama por socorro e nós, individualmente ou coletivamente como igreja, podemos ser a resposta a esse clamor. Sim ou não? Então é preciso romper com essa condição confortável que muitas vezes nos colocamos de cuidarmos apenas da nossa salvação. Nós não podemos ser crentes egoístas e pensarmos apenas em nós. Nós devemos partir em busca daqueles que estão perdidos, sedentos por ouvir a palavra do Senhor, por muitas das vezes receber uma mão que o abrace e que leve eles uma palavra de esperança. E essa esperança é Cristo Jesus. Primeiro passo para nos conscientizar da responsabilidade que temos perante o mundo é que nós devemos entender que devemos nos comportar e agir como discípulos de Jesus. E uma vez que nós entendemos isso, nós vamos compreender que Cristo espera que nós sejamos de fato a extensão do seu ministério de poder. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, no verso 12. Em verdade vos digo, aquele que crer em mim, esse também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Cristo espera que nós façamos coisas até maiores do que ele fez. Cristo curou enfermos, libertou cativos, ressuscitou mortos e pregou o Evangelho. Só que para fazermos isso é preciso primeiro crermos. Você crê que se você estiver revestido do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, você também pode fazer isso? Eu creio. Eu tenho certeza que aí na sua casa você disse também. Amém? Portanto, então, olha só, não há desculpas. Temos que arregaçar as nossas mangas, literalmente, e dentro do seu chamado, dentro do propósito determinado por Deus para a sua vida, nós devemos ir à luta. Assumir aquilo que Deus nos incumbiu de fazer com empenho, determinação e com responsabilidade. Todavia, para compreender sobre aquilo que Deus espera de cada um de nós, seja lá qual for o teu chamado, nós devemos então conhecer muito bem a resposta para duas perguntas. A primeira é: quem somos? Quem é você? Por que você está nessa jornada? E a segunda é: qual é a minha responsabilidade? Eu quero falar contigo então um pouquinho sobre essas duas perguntas. A primeira é sobre quem é você. No cumprimento dessa missão de integrarmos essa grande comissão, a primeira coisa a considerar é a sua identidade. Identidade de alguém que foi separado por Deus para fazer a diferença nessa geração. Então, portanto, quem é você? Você é alguém que foi escolhido por Deus. Isaías 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo, a quem escolhi. Você também é alguém que foi escolhido por Cristo Jesus. João 15:16 está escrito: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Entenda que você também foi alguém escolhido para ser santuário e habitação do Espírito Santo.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, entre os versos 19 ao 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nós não podemos ter dúvida que nós fomos escolhidos por Deus para que Ele viva em nós e para que nós sejamos instrumentos em suas mãos, de maneira que Ele vai agir em nós e através de nós para fazermos coisas neste mundo, para sermos canais de bênção nesta terra. O Espírito Santo, ele quer usar o nosso corpo, a nossa vida, para mostrar como que uma pessoa deve viver na terra. O Espírito Santo quer nos moldar a imagem de Cristo Jesus, resgatando em cada um de nós a imago Dei e fazer com que nós sejamos exemplos ao mundo de como Deus quer que nós vivamos, em justiça e em santidade. O Espírito Santo também quer nos usar para pregar e ensinar o glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Ei, psiu, olha para mim. Nós recebemos o privilégio mais glorioso do mundo. Fomos chamados e escolhidos por Deus para vivermos exatamente como Cristo viveu, uma vida santa e justa. Somos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo a um mundo perdido. Entenda que você também é um embaixador de Cristo. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, entre os versos 18 e 20, diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogando-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós recebemos o maior título, embaixador de Cristo, para proclamarmos a maior mensagem. Reconciliai-vos com Deus. E qual que é, então, a nossa responsabilidade? Uma vez que você já entendeu quem é você, vamos falar um pouco agora sobre a nossa responsabilidade. O primeiro item que eu quero chamar a atenção em relação à nossa responsabilidade é que nós devemos ser um padrão da gloriosa verdade de que Deus salva os pecadores. O mundo precisa olhar para cada um de nós e ver a obra redentora que Deus fez em nossa vida e que está fazendo. Na carta de Tito, capítulo 2, entre os versos 6 e 8, diz: exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, da doutrina, mostrando integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal de dizer de vós. O padrão, ele é algo que serve como referência. Olha o que diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Qual é o padrão que você tem sido para elas? Segundo aspecto em relação à nossa responsabilidade que eu quero falar com você é sobre a nossa missão de fazermos discípulos de todas as nações. Isso está escrito em Mateus 28, entre os versos 18 e 20. Lembrando que nós
não devemos apenas sermos discípulos, mas nós somos chamados a fazermos discípulos. Olha o que está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que ensinem os outros. Somos chamados à responsabilidade de discipular os nossos irmãos mais novos e também de ensiná-los tudo aquilo que nós já aprendemos com o Senhor. Esta missão começa na nossa casa e se expande por onde quer que você venha andar. Um outro aspecto que eu quero comentar com você sobre a nossa responsabilidade enquanto cristãos é também que nós devemos ser testemunhas de Cristo Jesus. Atos, capítulo 1, verso 8. Devemos ser testemunhas que, conforme escrito em Salmo 11:46, não se envergonham do Evangelho. Testemunha que exorta com ousadia e autoridade, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, entre os versos 14 e 15. Testemunhas que, conforme o texto de Marcos, capítulo 5, verso 19, começa levando o evangelho para sua casa, vai expandindo para os seus amigos, e aí você vai crescendo, ganhando o mundo. Testemunhas que demonstram o amor e respeito ao Senhor pela obediência, como está escrito em Atos capítulo 5, entre os versos 20 e 21. E por fim, testemunhas cheias do Espírito Santo, porque como está escrito em João capítulo 15, no verso 26 ao 27, é o Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade. E por fim, eu quero aqui dizer que a nossa responsabilidade enquanto cristãos diante deste mundo também é de transformar uma nação inteira, fazer a diferença no cenário, no lugar em que Cristo nos colocou. Salmos 2, verso 8 diz o seguinte: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Querido, nós somos responsáveis por essa geração e por preparar novos discípulos de Jesus, seja aonde Ele quer que nos colocou. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. A nossa visão global, ela vai revolucionar o nosso ministério. Quando John Wesley passou a ver o mundo como a sua paróquia, que tremendo que foi isso que aconteceu na vida dele. Uma nação, ela é transformada através de transformações de vida. O canal para tanto, então, somos nós, através da pregação da palavra do Senhor. A conquista da nação para Cristo deve ser o nosso maior desafio. Tome uma posição para mudar, primeiramente, a sua casa, depois o círculo dos seus amigos, o seu bairro, a sua região, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. E com a ajuda sempre de Cristo Jesus e com a sua graça, nós poderemos impactar o mundo. Amém? Eu quero fazer uma oração de agradecimento. Vou pedir para que você me acompanhe. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Queremos Te agradecer por esta palavra, Senhor. Paizinho, que essa palavra possa, como uma semente, entrar em nossos corações e que o fruto possa ser um despertar para o chamado, para a ordem que Cristo nos deu de irmos e sairmos por este mundo levando e pregando a mensagem do Evangelho. Que esse despertar, ó Deus, comece pela nossa própria casa, pela nossa família, e que a luz possa brilhar cada vez mais em nós, para que por onde nós passarmos, nós possamos fazer a diferença
e que as pessoas possam enxergar a luz de Cristo que brilha em nós. Nos ajude, Pai. Nós somos fracos, dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia, mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso, Paizinho, nós te pedimos, não permita que nós nos afastemos de Ti. Se algo atravessar o nosso caminho, e que se isso for algo que venha para nos afastar de Ti, nós te pedimos, Pai, não permita que os nossos corações se deixem levar por essas tentações, mas que antes nós tenhamos cada vez mais sede e fome de justiça. Obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela Tua companhia. E te pedimos que continue conosco nessa jornada. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos fazendo essa oração. Amém. Obrigado a você que ficou comigo aqui até o final. Se você ainda não deixou aí o teu like, o teu curtir, por favor, deixe o teu curtir, um comentário, compartilhe esse vídeo. Todas essas ações ajudam a fortalecer não só esse vídeo, como o canal do Peregrino aqui na plataforma do YouTube. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, junte-se a nós, vamos caminhar junto. Vai ser um privilégio ter aqui a sua companhia. Durante a semana nós temos vídeos de estudos bíblicos e eu quero então te convidar a estar comigo também. Um forte abraço, que Deus abençoe o teu dia e uma semana de vitória na sua vida. Deus te abençoe.